Bom, vamos continuar aqui. Na verdade, hoje a gente vai, de fato, terminar o capítulo 9 de Romanos. Então, se você está com sua Bíblia, abra aí em Romanos, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 14. Então, a palavra de hoje, o título é A Doutrina da Eleição, parte 2. Beleza, então? Todo mundo achou aí? Romanos, capítulo 9, a partir do verso 14, a palavra de Deus diz assim: Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Então, nós terminamos na última reunião falando sobre os versículos 14 a 16, como que o apóstolo vai dizer aqui, que diremos: Deus é injusto? Então ele vai começar essa discussão a respeito da justiça de Deus. E ele vai falar: Deus disse para Moisés: eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, a misericórdia de Deus é livre, porque Deus é livre. Porque sendo Deus, Ele é o único ser que tem plena liberdade. Ele é o único que pode, de fato, fazer tudo aquilo que Ele quer, e que a sua vontade não pode ser impedida, e que ninguém pode frustrar os seus desejos. E Ele é o único que tem poder suficiente para fazer cumprir tudo aquilo que Ele quiser. Então, quando Ele tem misericórdia não de uma forma compulsiva, não porque Ele seja obrigado, não porque Ele deve alguma coisa a alguém, mas simplesmente porque Ele deseja genuinamente demonstrar, revelar, fazer conhecida a sua misericórdia. E quando Ele tem compaixão de alguém, é porque de fato Deus está desejoso de se revelar àquela pessoa e se compadecer dela dentro da sua miséria.
E como eu disse semana passada, nós podemos olhar para essa liberdade divina como um motivo para que nós fiquemos ofendidos, para que nós fiquemos escandalizados, para que a gente fique questionando a justiça de Deus, para que a gente comece a achar que nós, no lugar de Deus, faríamos o melhor trabalho, que nós, de alguma forma, no lugar de Deus, tomaríamos melhores decisões. E tudo isso só vai nos conduzir à frustração, à ira e ao pecado. É a única coisa que vai gerar. A única coisa que vai gerar em nós é que vai fazer com que nós nos coloquemos numa posição de oposição ao próprio Deus. E eu não preciso falar para você quem que vai prevalecer nesse embate. Eu não preciso falar para você quem que vai sair vitorioso. Por quê? Porque Deus olha para os nossos questionamentos a respeito da sua justiça e para Ele chega quase que ser cômico. Como o salmista vai dizer no Salmo de número 2. Onde os reis da terra se unem e eles começam a falar: vamos desfazer as suas amarras sobre nós, vamos tirar as suas correntes e as suas restrições. Por quê? Porque eles estão falando do Deus que é soberano sobre todas as coisas. E o que o salmista vai dizer para nós? Que Deus, na sua morada, Ele ri. Ele ri porque é ridículo. O nosso posicionamento de questionamento a respeito da justiça de Deus é cômico para Ele, porque nós somos tão pequenos, tão insignificantes e principalmente nós somos tão imerecedores da sua misericórdia e compaixão que o fato de nós questionarmos a justiça dele não faz o mínimo sentido. E quando eu digo que não faz sentido, eu não quero dizer que isso não seja algo que de fato pesa no nosso coração. Eu não quero dizer que isso não seja algo que de fato faz com que nós fiquemos profundamente abalados. O próprio Calvino chamava essa doutrina de uma doutrina terrível. Por quê? Porque a nossa incapacidade, a nossa falta de poder para determinar o nosso próprio destino é uma coisa assustadora. E a ira de Deus sobre nós, quando a gente descobre que isso não depende da nossa própria vontade ou das nossas próprias decisões, dependendo da visão que você tem a respeito de si mesmo, isso pode parecer assustador. Mas a questão é que isso só vai ser assustador se a visão que você tem a respeito de si não é uma visão bíblica. Não é uma visão fundamentada nas Escrituras. Não é uma visão que leva em consideração a maldade humana e a nossa incapacidade de fazer alguma obra de justiça que possa de fato agradar a Deus. E por isso que eu terminei na semana passada dizendo que a gente pode ficar escandalizado e ofendido, ou nós podemos ficar esperançosos. Porque nós começamos a olhar para a misericórdia divina, nós olhamos para a compaixão de Deus, nós olhamos para a redenção que vem a partir dele, e nós compreendemos que essa salvação não depende nem um pouco de nós. E quando você tem uma visão a respeito de si, que leva em consideração a grandeza da santidade de Deus e a profundidade do seu pecado, o fato de você compreender que essa salvação não depende das suas próprias forças, como o apóstolo vai dizer aqui, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Quando você olha para isso, o seu coração se enche de esperança. Porque você sabe que se fosse possível rejeitar essa salvação, você ia rejeitar. Se fosse possível se livrar dessa redenção, você ia se livrar. Se fosse possível que o pecado fosse mais poderoso do que o próprio Deus, a verdade é que nós seríamos levados pelo pecado. Mas Deus é infinitamente mais poderoso do que o nosso coração pecaminoso. Ele é infinitamente soberano. E dentro da sua soberania, Ele olha para a nossa maldade, Ele olha para a nossa pecaminosidade, Ele olha para a nossa independência, Ele olha para a nossa arrogância e Ele nos arranca desse lugar. E nos coloca diante dEle, como parte da sua família, não por causa do nosso mérito,
mas por causa do seu amor e poder. Então, olhar para a liberdade, para a soberania e olhar para a justiça de Deus pode nos assustar a princípio, mas quando nós olhamos mais profundamente para isso, o nosso coração ele vai sim se encher de esperança, de expectativa naquilo que Deus pode fazer em mim e que está anos-luz daquilo que eu poderia fazer por mim mesmo. Porque o que eu poderia fazer por mim mesmo é somente me tornar um pouco mais religioso. É somente dar uma polida na capa externa da minha existência. O máximo que eu posso fazer pela minha própria força é me tornar um fariseu. É me tornar um religioso. É me tornar alguém que se orgulha das suas boas obras, mas que tem o seu coração cheio de maldade. Quando Jesus falou para os fariseus isso, ele falou: vocês são como sepulcros que são ornamentados de muitas coisas belas, mas quando você olha para dentro ali, você tem um cadáver. Quando ele disse isso para os fariseus, ele não estava dizendo que os seus discípulos, que os seus seguidores, eles tinham o seu interior perfeito. Não, os seguidores de Jesus são aqueles que admitiram que dentro de si só tem morte, só tem podridão, só tem mais intenções. Eu sempre gosto de falar e tocar nesse ponto que várias pessoas já vieram falar comigo: cara, eu sinto um chamado para o ministério, mas eu tenho muito medo das minhas intenções estarem erradas. E eu sempre gosto de tranquilizar as pessoas para falar: cara, não precisa ficar preocupado se as suas intenções estão erradas, porque elas estão. Isso é fato. Porque as nossas intenções, elas foram manchadas pelo pecado. Ainda que hajam motivações no nosso interior que tenham a ver com uma vocação da parte de Deus, que tem a ver com algo que Ele colocou dentro de nós, que tem a ver com algo que Ele nos preparou para fazer, a verdade é que não existe nada em nós que não tenha sido tocado pelo pecado. E quando a gente fala a respeito de sermos resgatados, de sermos salvos, a gente está falando de algo que não tem nada a ver com o quão puros nós somos, com o quão bons nós somos, com o quão nós somos capazes de tomar boas decisões. Muito pelo contrário. Deus já demonstrou inúmeras vezes nas Escrituras e na história que Ele não escolhe pessoas baseado nos seus méritos pessoais. E como eu tenho falado, dado esse exemplo aqui, desde que a gente começou o capítulo 9 de Romanos, e no seminário que a gente teve também anteriormente, cara, o próprio Paulo estava no seu caminho para prender e matar cristãos, né? Quando de repente ele, pelo seu livre-arbítrio, tomou a decisão de se tornar um seguidor de Jesus. Percebe a falta de coerência nessas palavras? Cara, o cara estava indo matar os caras. Ele estava indo prender as pessoas que estavam fazendo isso. No meio do caminho ele falou: vou virar crente. Cara, isso é o tamanho do poder de Deus. Por isso a gente pode olhar para Ele, e a gente pode olhar para todas as cagadas que a gente já fez na vida. A gente pode olhar para toda a nossa capacidade de tomar decisões ruins, né? Que eu não sei como é que é para vocês, mas eu sou aquele tipo de pessoa que, assim, cara, se você vier me pedir conselho, cara, que sabedoria que vem. Mas aí na hora de fazer, eu falo assim: rapaz, cadê aquele cara? Cara, a gente tem uma capacidade assim de saber aquilo que é o certo de ser feito e tomar um rumo completamente diferente. Totalmente, cara. Se você vier conversar comigo, você fala assim: cara, estou precisando emagrecer. Meu amigo, eu monto uma dieta para você. Mas vai eu deixar de comer hambúrguer? Complicado, cara. Mas isso é a realidade de que, cara, a gente tem os padrões do certo e do errado no nosso interior, mas a gente não tem a capacidade, a não ser pela operação da graça de Deus. A gente não tem a capacidade de ver até que Ele nos conceda a visão.
a gente não tem a capacidade de saber, a não ser que Ele se revele a nós. Então, o apóstolo continua aqui, no versículo 17, ele vai dizer: porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Algumas pessoas, eu lembro, eu não sei com quem que eu estava conversando, que falou assim: cara, tudo pode ser feito para a glória de Deus. A gente estava conversando sobre isso. Te lembrou de um artigo do John Piper, né, lá nos primórdios, lá naquela época que só tinha um vídeo do John Piper legendado em todo o YouTube, né, que o Ângelo me mandou o link. Eu morava no Rio, o Ângelo me mandou o link pelo MSN. Mandou o link lá do vídeo, e aí eu descobri os negócios do Piper, comecei a ouvir, e aí, cara, dei graças a Deus que eu sabia inglês, então eu comecei a ouvir tudo. E eu lembro de um artigo que tinha sido traduzido naquele site Monergismo, e nesse artigo o título dele era o seguinte, era um artigo do Piper, né? Bebendo suco de laranja para a glória de Deus. E aí, nesse artigo, ele falava exatamente sobre esse ponto, fazer tudo para a glória de Deus. E a gente estava conversando ali, e aí alguém brincou, falou assim: não, tudo, né? Tudo pode ser feito para a glória de Deus. Tá? Aí a pessoa falou: menos o pecado. Eu falei: até o pecado. O pecado pode ser para a glória de Deus. Não estou aqui entrando no mérito do destino de quem peca. Mas a questão é que o pecado também serve para a glória de Deus. Por quê? Porque você sabe me dizer qual foi o maior pecado de toda a história da humanidade? Exatamente, parabéns, cara. Você ganhou uma estrelinha. O maior pecado de toda a história da humanidade é que a humanidade matou Deus. A humanidade crucificou o Filho de Deus. E o que a Escritura vai dizer para nós é que isso foi de acordo com o plano do Pai. Ou seja, o maior pecado foi o pecado que cooperou para produzir maior glória para Deus. Porque Deus é glorificado na sua misericórdia, na sua graça, por meio da salvação de pecadores que somos nós. E isso foi possibilitado através de um pecado tão hediondo que nada na história pode se comparar a isso. Então tudo é para a glória de Deus. Mas aqui a gente se depara com um dilema, porque o pecado, ele é culpa nossa. O seu pecado, a culpa dele é sua, não é de Deus. A culpa dele tem a ver com as suas decisões, com as suas ações. Mas, ao mesmo tempo, a Escritura vai dizer para nós, vai fazer essa afirmação, que Deus levantou Faraó para demonstrar a sua glória, e ele endureceu o Faraó para que isso acontecesse. É óbvio que ele está falando aqui daquele momento ali no Êxodo, onde Faraó se recusa a libertar o povo, se recusa a liberar o povo para ir ao deserto adorar, e ele vai... Uma hora ele fala: não, eu vou deixar. Daqui a pouco ele: não vou deixar não. Aí vem outra praga, ele fala: não, agora eu vou deixar, que a praga está muito ruim. Aí Moisés vai lá e ora para tirar a praga. Aí ele fala: não, agora eu não vou deixar mais não, né? E aí fica nessa coisa assim e tal, até que chega um momento que ele libera o povo para sair, eles saem para o deserto, e aí, naquele momento, ele novamente endurece seu coração e vai atrás do povo. E quando ele vai atrás do povo, a gente tem aquela cena, né, imortalizada por Hermanoteu na terra de Godá. O mar abriu, velho. O mar abriu. Se você não conhece Hermanoteu na terra de Godá, assim, é um apócrifo, não é inspirado por Deus, mas conta com a operação da graça comum de Deus ali, que é muito engraçado. Mas
a gente tem aquela cena em que Faraó, ele encurrala o povo ali diante do mar, e aí o mar se abre, eles passam, e depois o mar se fecha sobre Faraó e os seus exércitos ali, e Deus é glorificado, assim, ele fecha com chave de ouro o resgate do povo do Egito. E, cara, isso daí é uma coisa que, eu estou falando aqui dessa peça lá, do Melhores do Mundo e tal, que os caras falam, mas a gente tem filmes mostrando isso, a gente tem aquele filme clássico lá dos 10 Mandamentos, a gente tem essa cena repetida, a gente tem a cena clássica lá do filme Todo-Poderoso, que ele abre a xícara de café, né? Ele abre no meio, né? Que inclusive foi uma cena muito legal quando um aluno lá do CPP, do seminário lá, perguntou para o meu sogro, enquanto ele dava aula, se meu sogro já tinha visto o filme. Ele achou que ele ia ser engraçado falando disso no meio da aula, e meu sogro lá falando e tal, inspirado, empolgado. Aí ele falou: seu Beto, é igual aquele filme Todo Poderoso, o senhor já viu? Meu sogro falou assim: não, e continuou dando aula. Mas eu estou falando assim, cara, você tem noção que o negócio é tão grandioso e está tão entranhado na imaginação da humanidade que até hoje obras assim assim, artísticas e de vários tipos, desde peças de teatro até cinema, desde comédia até drama, tudo está fazendo referência a isso. Por quê? Porque o nome de Deus foi exaltado. Na época em que isso aconteceu, isso se espalhou pelas nações ao redor. Deus foi glorificado através do endurecimento de Faraó. Mas a questão é, foi Deus que endureceu Faraó, ou foi Faraó que endureceu o seu próprio coração? E a resposta é sim. A resposta é sim, gente. Por quê? Porque a Bíblia afirma, e esse é um exemplo muito claro, a Bíblia afirma claramente para nós que nós somos totalmente responsáveis pelas nossas ações. Nós somos seres morais que precisam responder pelos seus atos, que têm consequências. Mas, ao mesmo tempo, Deus, ele é totalmente soberano sobre todas as coisas. E aí você fala: mas como é que a gente pode conciliar isso? E eu vou dizer para você: você não concilia isso, porque isso é um mistério. Você não tem como acessar o conhecimento que vai te explicar tudo isso, mas a gente precisa dizer o seguinte: olha, eu sou responsável, as minhas decisões são reais, os meus pensamentos, aquilo que eu desejo, aquilo que eu faço na minha vida, tudo isso é real. Mas ao mesmo tempo Deus é soberano sobre tudo. E é por isso que Paulo vai dizer para nós que a gente precisa operar a nossa salvação, desenvolver ela com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar. Essas duas verdades precisam ser afirmadas. E eu gosto do que um autor chamado A.W. Pink fala, quando ele diz o seguinte, que as doutrinas bíblicas, elas têm aplicação em situações diferentes. A gente precisa entender quando que é a hora de falar isso. Cara, a gente compreende isso muito claramente na vida, no dia a dia. Por exemplo, se você vê um estudante que está ali, cara, se matando de estudar, ele só está tirando nota boa, mas ele está se privando de se relacionar com a sua família, com seus amigos, você vê que ele está muito cansado, que ele está acabando com a própria saúde, ele está passando madrugadas estudando, sem dormir, e aí você olha para ele e fala assim: cara, você precisa diminuir o ritmo, você precisa dar uma maneirada nessa sua intensidade. Por quê? Porque o que vai adiantar você ir muito bem, mas você acabar completamente com a sua saúde? Então, você precisa, como o Haroldo gosta de dizer, né? Você não pode queimar a vela dos dois lados.
Então, nesse caso, seria saudável falar para essa pessoa: olha, vamos organizar seus horários, sua agenda, vamos fazer as coisas na hora correta. Quando for necessário, aí sim você vai estudar um pouco mais, mas não fica nesse ritmo constantemente, que você vai se arrebentar. Agora, você tem um estudante, só está tirando nota ruim, que só quer saber de ver série e jogar videogame. Ele chega na prova, ele não sabe nem o que está sendo dito ali. Ele não tem entendimento sobre aquela matéria nem para colar, se ele tentasse. Porque ele não sabe o que está falando ali, né? Fala assim, já ouvi falar de estudantes que eram assim. Mas a questão é que não adianta você falar para esse cara, você precisa relaxar. Você precisa diminuir o ritmo. Você precisa diminuir o ritmo das séries que ele está maratonando. Mas, da mesma forma, as doutrinas bíblicas, elas têm um momento correto para serem aplicadas. Existe um momento de você falar e enfatizar o arrependimento, de você enfatizar a responsabilidade humana, de você enfatizar a necessidade do indivíduo tomar decisões a respeito da sua vida que vão conduzir ele a ter uma vida de santidade, de intimidade com Deus. Mas existe um momento de você enfatizar a soberania de Deus, de você enfatizar o fato de que a obra é dele e não é uma coisa que é nosso mérito. Existe um momento de você enfatizar que nós precisamos entrar no descanso de Deus pela fé. E você não pode misturar essas duas coisas. Então, tem pessoas que precisam compreender mais a soberania de Deus. E que isso daí vai diminuir a ansiedade delas. Isso daí vai levar com que elas tenham uma experiência de fé maior. Isso daí vai fazer com que elas desenvolvam um relacionamento com Deus de uma forma mais saudável. Por quê? Porque elas vão começar a enxergar a grandeza de Deus. Porque elas podem estar tão focadas naquilo que elas devem fazer, que Deus começa a diminuir aos olhos dela. Mas existe a outra pessoa que a gente precisa enfatizar a responsabilidade humana. Que a gente precisa falar: olha, cara, você tem que se arrepender. Olha, você precisa tomar decisões radicais a respeito da sua vida. Olha, você precisa olhar para Jesus e seguir Ele, e tomar a sua cruz, e negar a si mesmo. E isso faz parte do Evangelho. Então, essas duas doutrinas, elas são doutrinas sobre a responsabilidade humana e a soberania divina. As duas são bíblicas, mas as duas precisam ser aplicadas, cada uma no seu momento correto. No caso aqui, o desejo de Paulo é enfatizar a soberania de Deus. É enfatizar o fato de que Ele tem o controle sobre todas as coisas. E que nós devemos confiar nisso e abandonar a nossa justiça própria, a nossa confiança no nosso próprio braço. Paulo continua falando aqui: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? É interessante, gente, que toda vez que a gente vai falar a respeito de eleição, toda vez que, não presidencial, toda vez que, acho que já passou, né? Está todo mundo calmo. Eu estou confuso ainda, porque toda semana o Lula morre, os caras falam: Lula morreu, Lula agora tem 10 dedos, Lula agora tem 9. Eu falei: decide, gente. Aí, enfim. Olha as maluquices que eu não entendo. Mas, toda vez que a gente vai falar a respeito da doutrina da eleição, toda vez que a gente vai falar a respeito da soberania divina, a gente vai ter argumentos sendo levantados que eu sempre acho muito engraçado, porque as pessoas quase que citam, sabe, literalmente o que está escrito aqui no versículo 19 até o 21. Eles questionam exatamente isso e não precisa inventar argumento, está na Bíblia. Assim, não, mas se é assim,
Não, Deus não vai exigir uma coisa que a gente não tem a capacidade de fazer. Romanos 9,19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Está aqui. É só ler. Ah, não, mas é porque isso daí é contrário ao amor, porque o amor precisa ser voluntário, porque o amor e Deus, ele está... Cara, diante desses argumentos eu gosto de usar a seguinte frase: bonito, mas não é bíblico. É muito bonito o que a pessoa está falando, mas não é o que a Bíblia fala. E assim, cara, parada, né, ser cristão, né, evangélico, eu preciso crer na Bíblia, cara. Se eu fosse católico, se eu fosse o Papa falando isso, aí eu tinha que acreditar, mas eu não sou. Então, a gente precisa acreditar no que está na Escritura, e a Escritura está dizendo aqui, qual que é o argumento contra essas afirmações? Qual que é o argumento para quem diz, não, mas Deus não pode exigir um negócio que está no controle dele, mas Deus não pode exigir uma coisa que eu não tenho a capacidade de corresponder, mas Deus não pode, a pessoa coloca um monte de proibição para Deus, um monte de coisa que Deus não pode fazer, porque ela não deixa. Qual é a resposta bíblica para isso? A resposta é, eu acho muito fantástica essa tradução aqui, mas quem é você, caro amigo? Você entende esse caro amigo aqui de Paulo, né? Você está ligado que Paulo está falando assim, é igual, ó, eu sou do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, toda frase que vem depois da expressão com todo respeito, qualquer frase que vem depois dessa expressão, com todo respeito, tapa os ouvidos das crianças. Com todo respeito nunca precede alguma coisa boa. Nunca é com todo respeito queria elogiar você. Queria falar que você é um cara legal. Queria falar que você é um cara gente boa. Queria falar que sua mãe é uma bênção. Nunca é isso. Nunca é isso. Não fica com esperança. Então Paulo vai dizer, quem é você, meu caro amigo, para discutir com Deus? Gente, não precisa de mais nada. Olha, Deus decidiu que as coisas vão ser assim. O que você pode fazer a respeito disso? Crer. Submeter o seu coração. Assim, não, eu entendo que é bíblico, mas eu não consigo ficar bem. Você sabe por que você não consegue ficar bem nas suas emoções a respeito dessa doutrina? Porque as suas emoções também foram atingidas pelo pecado. Você sabia que tem hora que a gente precisa arrepender das nossas emoções? Você precisa arrepender, porque a sua emoção é pecaminosa. E como que eu posso dizer que a sua emoção é pecaminosa? Não, mas eu não tenho como controlar aquilo que eu sinto. Assim, não, tudo bem. Você também nasceu com a natureza pecaminosa. E você recebeu da graça de Deus, de uma graça que é transformadora, não só da nossa vontade, não só da nossa razão, mas também das nossas emoções. Então você pode sim estar emocionalmente no pecado. E você precisa se arrepender das suas emoções. E você precisa pedir graça para Deus, para que as suas emoções sejam convertidas a Ele. Eu não tenho como controlar aquilo que eu sinto. Sim, e a pessoa que não crê, a pessoa que rejeita Jesus, ela também não tem como controlar a falta de fé dela. E o destino é ir para o inferno. Se você vai obedecer às suas emoções, e as suas emoções não vão se submeter a Deus, o seu destino é a condenação eterna.
Mas se você conhece Jesus, você recebeu graça e poder para ser transformado na totalidade do seu ser. E no mínimo, para que você possa confessar o seu pecado emocional. Assim, olha, eu sei que eu estou errando, eu sei que eu estou pecando, eu sei que isso tem a ver com o meu orgulho, com a minha arrogância, com a minha justiça própria, mas eu tenho muita dificuldade com essa doutrina. Eu fico achando que Deus é injusto. Eu fico achando que Deus está errado. Você sabe o que não tem problema? É você levar esses pensamentos diante de Deus em oração. Cara, lê o livro de Salmos. Salmos é, sei lá, vou chutar um número aqui, vou citar a estatística igual político. Salmos é 70%, não, mentira, aí é demais. Sei lá, vamos colocar 50%, não significa nada o número que eu estou falando. Mas a questão é que Salmo está recheado de reclamação. Está recheado dos caras falando assim, Deus, por que você faz as coisas assim? Por que você não faz as coisas assadas? Por que acontece desse jeito? Por que eu estou assim? E os caras estão reclamando, mas eles estão reclamando com Deus. Eles estão se lamentando diante de Deus. E isso faz parte do nosso relacionamento com Ele. Porque, vou te falar, quando você não leva os pesares do seu coração diante de Deus, de qualquer jeito Ele sabe. Se você não fala com Ele, não quer dizer que Ele não sabe. Mas se você fala com Ele, quer dizer que você pode, em meio a isso, encontrar com Ele. Encontrar com a graça de Deus necessária para que você seja transformado. Encontrar com a graça de Deus necessária para que você possa experimentar uma força que não é sua. Para que você possa ter o seu coração e a sua mente conformados à palavra de Deus e não às noções dessa era. Então, a gente pode sim ter crise em relação a isso daqui, gente. Pode sim ter crise em relação a essa doutrina, mas precisa ter crise diante de Deus. Precisa ter crise diante da palavra de Deus. E precisa ter crise sendo humilde diante dele, de reconhecer: Deus, eu sei que você está certo. Eu sei que você está certo. Eu sei que eu estou errado, mas eu não sei como sair dessa. Então, Paulo vai dizer, o objeto pode perguntar para quem o fez: por que você me fez assim? O oleiro, ele não pode fazer do mesmo barro um vaso para um uso e outro para outro uso. Deus tem direito sobre a sua criação. E nós estamos incluídos na criação de Deus. E Paulo vai mostrar para nós como que Deus ele é glorificado tanto em um quanto no outro. Versículo 22, que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória. Cara, em resumo, o que está dizendo aqui é o seguinte: Deus vai ser glorificado no seu juízo, demonstrando a sua justiça, demonstrando que Ele é aquele que tem não só poder sobre todas as coisas, mas que também julga todas as coisas, e tudo que existe precisa submeter ao julgamento dele. Mas Deus vai mostrar também que na sua justiça, ainda que Ele tenha todo o direito de punir toda a humanidade. Gente, Deus podia mandar todo mundo para o inferno. Deus podia mandar todo mundo para a condenação eterna. Mas Deus olha para a humanidade e, além de demonstrar a sua justiça e glorificar o seu nome por meio disso, Ele decide também demonstrar a sua misericórdia e ter o seu nome glorificado através de amar aquilo que não é amável, através de recompensar aquilo que merece punição.
E esses somos nós. Nós recebemos da parte de Deus, quando nós cremos na obra que Ele realizou por meio do Seu Filho, nós recebemos algo que é totalmente contrário ao que a gente deveria merecer, o que a gente deveria receber. Deus vai ser glorificado tanto no juízo quanto na salvação. E finalizando aqui, gente, versículo 24 aqui vai falar que esses vasos somos nós. E aí o apóstolo ele vai começar a falar o seguinte, que esses vasos de misericórdia, ou seja, esses que são alvo da misericórdia, da compaixão, da graça de Deus, eles são chamados não só dentre os judeus, porque a gente precisa lembrar que a salvação, como o apóstolo vai dizer, vem dos judeus, que o próprio Jesus era judeu, que todos os apóstolos eram judeus. Ou seja, cara, Israel tem precedência, como Paulo vai dizer, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. Ele vai falar, cara, Israel é a origem disso. E mais para frente ele vai discutir mais um pouco, a gente vai chegar lá no capítulo 11, onde vai discutir um pouco mais essa relação da salvação com Israel, com o endurecimento e tudo mais, mas aqui ele está falando o seguinte, olha, Deus chamou pessoas dentro do povo de Israel, mas Deus chamou também pessoas de todas as nações. A igreja, ela é constituída de judeus e gentios unidos em Cristo. E esses judeus e gentios unidos em Cristo, cara, a parte dos judeus em Cristo não é o que deveria nos espantar. A parte que deveria nos espantar é a parte dos gentios em Cristo. Porque a gente não tinha nada a ver com isso daqui. A gente estava em outra vibe, né? Cada um aqui tem uma origem, né? Tem uns que são tem raízes europeias, outros têm raízes africanas. Gente, era tudo macumba. Tudo. É que você tem a macumba dos pretos e a macumba dos loiros, mas é tudo macumba igual. É paganismo. A gente estava lá, só nos negócios muito esquisitos. E Deus alcançou a gente, cara. Deus alcançou a gente. A gente não está aqui hoje adorando Tupã. Mas é por quê? Porque Deus fez com que nós, que não éramos do seu povo... Cara, você tem noção que a gente está falando de uma história que Deus construiu com a nação de Israel, cara, durante séculos e séculos, preparando o terreno para enviar o seu filho. Mas aí, a partir daquele momento, cara, ele faz com que essa mensagem do Evangelho se espalhe para todas as nações. E essa mensagem chega até nós. Mas aí tem uma questão aí. Essa mensagem chega até nós. E onde é que Israel tropeçou? Israel tropeçou na questão da justiça. Eles tropeçaram porque eles tentaram confiar nas suas próprias obras. E a gente corre o mesmo risco. Hoje, aqui, no Brasil, no século 21, num país cheio de evangélico, cheio de igreja, cheio de pregação, cheio de Bíblia, cheio de editora, mas um monte de gente não conhece o verdadeiro evangelho. Um monte de gente confia na sua própria justiça. Um monte de gente tentando se salvar por meio das suas boas obras. Um monte de gente acreditando que é aceito por Deus porque vive uma vida correta. Ou que é aceito por Deus porque faz alguma coisa na igreja. A gente corre o mesmo risco, ainda hoje. Mas Deus sempre vai ter um remanescente. É interessante porque Paulo vai falar o seguinte, que nem todo de Israel é filho.
E a gente pode fazer um paralelo hoje, porque nem todo evangélico é salvo. Você pode ser evangélico, você pode ser crente, você pode frequentar a igreja, você pode tocar no louvor, você pode pregar, você pode pastorear, você pode fazer tudo, gente, e não conhecer Jesus. E se a gente não estiver atento a isso, existem dois perigos muito grandes que a gente corre. O primeiro deles é que nós nos enganemos e a gente comece a achar que pelo fato da gente estar aqui, a gente já está seguro. E a gente não olha para o nosso próprio coração para perceber, cara, tem fruto genuíno da graça de Deus na minha vida. E outra coisa, eu estou confiando de fato em Cristo e eu tenho noção do quão mal eu sou, do quão pecador eu sou. E você sabe qual que é o teste disso daí? O teste disso é se alguém chega em você e fala que você está errado. Você pode falar assim, eu creio no Evangelho, nossa, eu leio livros sobre justificação pela fé, eu creio nisso e tal, e não sei o que e tal. Alguém chega, aponta o dedo na sua cara e fala assim, você está errado. Você está fazendo tal coisa errada. Você está pecando. Qual que é a sua reação? Porque se a sua reação é começar a argumentar, se a sua reação é começar a advogar em causa própria, se a sua reação é ficar revoltado com a possibilidade da pessoa ter desconfiado da sua integridade, você está confiando em você e não em Jesus. Porque nós somos pecadores. E a questão não é se eu estou errado, mas é no que. Eu só preciso descobrir. E eu tenho toda uma vida para descobrir várias coisas que eu estou errado, né? Eu lembro uma frase, eu não lembro de quem que é, mas o cara falava o seguinte, um homem com uma Bíblia numa mão e um lápis numa outra, rapidamente vai descobrir o que há de errado consigo mesmo. E a gente fica focado em outras coisas, mas assim, se a nossa justiça própria está muito rápida em se levantar, é sinal de que está faltando evangelho na nossa dieta. Está faltando evangelho na nossa vida. Está faltando noção do quão Deus é santo, do quão eu sou pecador e de qual que é a extensão do espaço que a cruz de Jesus preenche para me conectar a esse Deus santo, sendo eu tão mau e tão pecador como eu sou. Então a gente precisa prestar atenção nisso. E Paulo está querendo aqui demonstrar para nós o seguinte, cara, você é tão mau, você é tão distante, você é tão desgraçado, que você precisa de um Deus que é totalmente soberano. Você precisa desse Deus. Você precisa de um Deus que não depende de você. Você precisa de um Deus que decidiu que você vai ser um vaso escolhido para a honra e para a glória dele. E isso não depende da sua disposição, mas sim da graça dele operando em você, gerando essa disposição de forma sobrenatural. Amém?